O número de feminicídios triplicou em janeiro deste ano aqui no Rio Grande do Sul. Foram 10 mortes de mulheres por questões de gênero. Em janeiro de 2019, foram 3. Essas informações, elas são da Secretaria de Segurança Pública e nós queremos agora conhecer os dados, os números, os casos aqui de Passo Fundo. Por isso, nós vamos conversar agora com a delegada Rafaela Bier, que responde pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Passo Fundo. Boa tarde, delegada. Seja bem-vinda ao Café Expresso. Boa tarde. É sempre um prazer fazer parte dessa equipe. Olha, delegada, a gente quer começar sabendo quais os registros de violência contra a mulher em Passo Fundo agora nesse ano de 2020. Em 2020, a grande maioria dos registros são por ameaça, lesões corporais. Existem muitas ocorrências de lesão corporal. Temos também ocorrências de estupro, importunação sexual e também, infelizmente, as tentativas de feminicídio. Não tivemos nenhum caso efetivado no município de feminicídio neste ano de 2020. Consumados, não. Em 2019, se nós compararmos os números de janeiro desse ano com o de janeiro do ano passado, por exemplo, o número de ocorrências, ele, na verdade, ficou basicamente estável. Mas o que a gente percebe é uma maior violência nos casos. Tanto que tivemos 2 casos de tentativa de feminicídio. Claro que o que tem que se ter em mente é que a violência doméstica trabalha com as chamadas subnotificações, que são aqueles casos em que as mulheres não procuram as autoridades públicas para pedir ajuda. Então, a estatística relacionada com isso é muito falha. E muito maior do que essa que a gente da imprensa divulga e que chega até a polícia. Com certeza, com certeza. A que se pode atribuir esse aumento da violência contra a mulher no Rio Grande do Sul? Saltou de 3 para 10, de janeiro de 2019 para 2020. E também o aumento da violência nos casos registrados em Passo Fundo. Pela sua experiência, por quê? Eu acredito que seja muito relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. Muitas das mulheres relatam que durante a semana o seu companheiro, o seu filho, enfim, ele é uma pessoa boa, ele não maltrata, enfim, mas nos dias em que ele bebe, ele consome substâncias entorpecentes, ele acaba ficando agressivo. Questões culturais podem interferir também, questões culturais como o machismo, por exemplo, isso aparece nas ocorrências que chegam até vocês? Na verdade, o que a gente vê é, sim, que ainda temos resquícios do machismo na sociedade, condutas de propriedade, como se a mulher fosse um bem para aquele homem, né? Então, essas condutas fazem com que cada vez ela se sinta mais inferiorizada, com baixa autoestima e muitas vezes nem procure as autoridades públicas porque ela não se visualiza naquela situação de vítima. Por vezes ela acha que aquilo é normal, afinal de contas ela viu a mãe passar pela mesma situação, os irmãos. Então, é uma questão de mudança de sociedade. Se você for elencar os 3 tipos de ocorrências mais comuns contra as mulheres em Passo Fundo, os 3 tipos de casos que mais aparecem são quais? Ameaça, lesão corporal e daí temos, acredito, que o cárcere privado. Com relação ao carnaval, esse período é um período em que a violência aumenta? Hoje, na verdade, a gente tem o crime de importunação sexual, que são aqueles casos, como teve também daquele ônibus em São Paulo, que até então não tinha uma tipificação adequada. Hoje a gente já tem. Então, aquela passada de mão nas nádegas, nos seios, quando a menina passa, são condutas que hoje já eram crimes, mas hoje é um crime com pena maior. Então, acredito que se hoje tiver essas ocorrências, a punição será muito mais rígida. A importunação, ela está relacionada ao contato físico ou ela pode ser verbal apenas? Na verdade, ela está relacionada ao contato físico mesmo. Uhum. E o carnaval pode ser que aumente, mas, na verdade, isso ocorre, infelizmente, o ano todo. O ano todo. Infelizmente, a gente ainda tem resquícios, como eu disse, do machismo. E os casos, é que nem eu sempre digo para as minhas alunas ou nas palestras, qual homem tem medo de ser estuprado? Qual mulher, em algum momento da vida, não sentiu esse medo?
Bom, existe uma campanha que começou em 2017 no Rio de Janeiro. A campanha Não é Não acabou tomando conta do país e hoje está em vários estados. O cara precisa entender que não é não, assim como a mulher precisa quando for importunar um homem, certo, delegada? Certo. É uma campanha que vem desde 2017, que ela começou no Rio de Janeiro, e hoje ela já está dissipada para outros estados. A ideia é o fornecimento de adesivos desse não é não, né? É uma espécie de tatuagem, né? Tatuagem. Que você pode, uma tatuagem removível, né? Com certeza. É um absurdo a gente pensar que a gente tem que colocar no corpo que não é não, como se a nossa voz não tivesse valia, mas é como eu disse, a gente vai caminhando para um empoderamento feminino. Eu sei que esse termo já virou um pouco clichê, mas ainda não tem um termo que se adeque tanto a esse crescimento da mulher como ser humano, objetivando sim o respeito das nossas vontades e principalmente o respeito das roupas que queremos usar, das condutas que queremos ter, independentemente do nosso sexo. Ou seja, quando se decide usar um shortinho modelo Anitta, eu vou trazer aqui algo que é bem recente, uma notícia aqui do Rio Grande do Sul. O problema não está em usar o short, sim no comportamento do outro, que é inadequado. Com certeza. A mulher pode usar a roupa que ela quiser. Ninguém questiona, por exemplo, quando os homens saem na rua sem camisa, né? E por que as mulheres são questionadas porque usaram uma bermuda curta? Qual o problema? O problema está na cabeça, tem que ir falando. Delegada, você é uma mulher bonita, que ocupa um cargo em que a maioria das vezes é um homem que está na sua posição. Você já passou também por situações de importunação? Importunação sexual. Já passei quando era mais nova, enfim, e que a gente achava que não ia dar nada, que ficava por isso. Importunação sexual, hoje não acredito até pelo respeito ao meu cargo, mas com certeza o preconceito existe. Esse você já passou e ainda passa? Então, as delegacias das mulheres, elas são vistas por muitas instituições como mimimi. Como se estivesse dando muito crédito para as mulheres. Então, há sim ainda um pouco de preconceito em relação a isso. Mas a gente está aqui ocupando um cargo importante para provar que a gente vai fazer a diferença e a gente vai fazer entender que a mulher tem voz, vontade e merece, acima de tudo, respeito. Eu tive um caso muito emblemático em que um senhor me procurou para saber o que ele faria para que a amante não contasse para a esposa do seu caso extraconjugal. E daí eu disse, conta a verdade para sua família, o senhor não é homem para fazer, seja homem para falar, se é esse o problema, né? Mas eu sou homem, eu tenho vontades. Então, hoje, ainda nos dias de hoje, a gente tem que lidar e escutar isso. E eu digo e disse, fui um tanto cruel, quem sabe, mas eu disse assim, somos seres humanos, temos raciocínio, não somos bichos. Então, é por isso que devemos respeito ao outro. Quer fazer, então, está preocupado com isso? Não justifique sua conduta em conduta errada dos outros. Delegada, só para a gente encerrar aqui, um recado para as mulheres que passam por algum tipo de violência, seja ela verbal, física, ou situações de importunação. Não fique calada. Procure as autoridades públicas e, principalmente, a sociedade como um todo deve sim denunciar. Não importa se aquela vítima voltou ou não voltou com o agressor. Faça a sua parte, porque dessa forma a gente pode mudar uma sociedade. Delegada, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho. Obrigada.